comunicação representam veículos ou instrumentos designados para difundir informação. Antes mesmo da raça humana existir, a interação dos seres com o meio em que viviam e a elaboração da forma de pensar já influenciavam e provocavam a necessidade da existência de um canal para se comunicar. Dando início às relações humanas, a fala e a escrita foram fundamentais para o desenvolvimento dos meios de comunicação. Com elas, surgem as primeiras expressões de contato. Foi uma grande revolução, né? Porque o homem sempre se comunicou, antigamente por grunhidos, depois desenvolveu a fala, mas quando os meios de comunicação surgiram, a partir do jornal, essa informação se ampliou. Devido à necessidade humana de se expressar, a arte rupestre, característica da pré-história, foi uma das principais formas de comunicação. Desde o início da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que chegamos, ou seja, na era da tecnologia, da informação e da cultura de massa. Os meios de comunicação representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade, uma vez que disseminam e continuam disseminando o conhecimento pelo mundo, em diversos tempos e espaços. Após a origem da fala e da escrita e com o desejo de divulgar acontecimentos importantes, surge em Roma, em 59 a.C., o primeiro jornal. Invenção de Júlio César, criado diante do desejo de informar o público sobre os acontecimentos sociais e políticos. Porém, após muitos anos e com a evolução das tecnologias, nasce em 1447 a prensa, inventada por Johann Gutenberg. Entretanto, só depois da primeira metade do século XVII que os jornais começaram a surgir como publicações periódicas. Quando o jornal existiu, antigamente o jornal era escrito, até que meu xará, Gutenberg, inventou a prensa, e isso multiplicou a quantidade de informação. Passado esse momento, o jornal sempre foi muito importante, mas o que acontecia com o jornal? Muitas pessoas não sabiam ler, e aí surge o rádio. Para o rádio, eu não preciso saber ler, eu apenas absorvo a informação. Junto a esse grande salto da evolução dos meios de comunicação, surge a fotografia. Embora ela tenha sido difundida no século XIX, a fotografia foi inventada na Antiguidade, quando se descobriu o princípio da câmera escura. A história oficial registra dois inventores, Henry Talbot e Louis Daguerre. Porém, o que a história oficial não conta é que em 1833 a fotografia pode ter sido inventada no Brasil, com um método diferente por Anthony Florence, um francês que viveu aqui por muitos anos. Já o rádio, criado em 1896 pelo físico e inventor italiano Guglielmo, revolucionou a comunicação à distância. A partir de pesquisas sobre indução eletromagnética e ondas eletromagnéticas, o cientista reuniu diversos equipamentos para a transmissão e recepção de sinais através do espaço. Mas, assim como muitos outros meios de comunicação, a sua paternidade é questionada. Por ser facilmente construído, o rádio difunde-se entre radioamadores mundo afora. Mas as invenções não param por aí. Foi no final do século XIX, na França, que os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Com a invenção da fotografia, surge a possibilidade dessa criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural. Mas a humanidade e suas criações inovadoras não pararam por aí. A ambição do homem vai além, e querer assistir às formas de entretenimento em casa era um desejo mundial. Assim como a fotografia e o cinema, a televisão é resultado de vários inventos que, unidos entre si, resultam no televisor. O engenheiro escocês John Lloyd Byte foi um dos primeiros a se perguntar como seria possível transmitir imagens através das ondas de rádio. Na Segunda Guerra Mundial, a pesquisa e a produção de televisores foi paralisada. Somente ao fim do conflito ocorre o barateamento do aparelho e o surgimento de mais canais transmissores. Infelizmente, a guerra foi um grande fator para o surgimento de novas tecnologias. Foi em 1960, na Guerra Fria, que a partir de pesquisas militares a internet surgiu. A internet é uma coisa sem fronteiras, então ela foi, neste momento, em 2018 pelo menos, a maior revolução que existe em termos de comunicação, pela amplitude que ela traz, pelo mundo que ela traz para mim, no meu celular. Qualquer mecanismo, inovação e ferramenta nova poderia contribuir na disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Foi então criada a ARPANET, a primeira rede que funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes. Eu acho que o benefício é básico, a informação, né? A gente está cada vez mais informados. E o malefício não é dos meios de comunicação, e sim como eles são utilizados por essas pessoas, né? É uma faca de dois gumes. Ou você pode trazer histórias belíssimas até você, ou pode prejudicar muitas pessoas.